Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Seara Fraterna. É com muita alegria que damos continuidade com a leitura do livro Coragem, para hoje capítulo 4, Tuas Dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamo-nos à imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhes as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o serviço. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que se apresenta. Um náufrago, faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixas é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas, sobre os quais estejamos deitando lamentações. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagens determinadas. Esse é um desafio a quem entesoures paciência. Aquele outro te impele a sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência. Na oficina do bem eterno, serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário a que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo, passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. E a página de hoje, ela é ditada pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos pedir a Jesus, esteja conosco, do outro lado da telinha, assistindo a reflexão que a nossa amiga, colaboradora, irmã tão querida, Eunice Medeiros, nos trará sobre tempo de acolher. É tempo de acolher. Reclamar ou acolher? Desistir ou acolher? Cair no marasmo, no desânimo ou acolher? Olhar só para as nossas dores, para a parte escura da vida ou acolher? Pedimos então, Jesus, te inspire, amiga querida, para as melhores, as sublimes e as carinhosas palavras que serão trazidas pelo teu coração para o nosso aprimoramento, para a nossa conduta no lar, na vida, no trabalho, no convívio social. Seja conosco, Jesus, seja contigo, Eunice. Jesus, seja com todos, trabalhadores do Seara Fraterna, todos aqueles que se vinculam. Seja conosco, espiritualidade amiga, e seja conosco, amigos, queridos, desencarnados, que se aproximaram para ouvir de alguma forma a reflexão dessa noite.
Muito obrigada, Eunice. Quero também aproveitar para deixar um recado sobre o ENEF. Já estão abertas as inscrições. É aquele encontro que acontece durante o Carnaval, 13 e 14, e o horário é você que escolhe, dependendo da casa. É só entrar no site da CERJ e lá você será direcionado aos núcleos. Nós estamos divulgando sobre o Reunir 8, Quinto Seu, Núcleo Botafogo, Centro Espírita Seara de Amor e Luz, o CESFA, que é o São Francisco de Assis, e o Lar de Amor. São esses três que nós vamos fazer a divulgação hoje. Entrem no site da CERJ ou entre em contato com cada um desses centros espíritas pertencentes ao Quinto Seu, Reunir 8, e lá vocês terão maiores informações. Jesus abençoe a todos nós. Até a próxima sexta-feira. Boa noite a todos. O tema do nosso estudo de hoje é Tempo de Acolher, e eu recebi esse tema com muita alegria, porque eu acho que ele é bem pertinente no momento atual que a gente está vivendo. Bem, quando eu recebi esse tema, a primeira coisa que eu pensei, porque eu gosto muito de entender a origem e o significado das palavras, eu fui pesquisar o significado da palavra acolher, do verbo acolher. Ele tem origem latina, era acolligere, não sei se é essa a pronúncia, mas é assim que se escreve. E originalmente tinha o significado de recolher, receber, retirar. E hoje, no dicionário online, o significado na língua portuguesa é receber alguém, hospedar, agasalhar, ter alguma coisa em consideração ou em atenção. Mas acolher também pode ser um verbo reflexivo. Pode ser acolher-se, refugiar-se, hospedar-se. Aí eu achei legal também ver o significado da palavra caridade. Ela também tem origem latina, caritas atis, também não sei se é essa a pronúncia, mas originalmente tinha significava ternura e amor. E hoje, na língua portuguesa, alguns dos significados para caridade: amor a Deus e ao próximo, disposição para ajudar ao próximo. Então, acho que a gente pode chegar à conclusão de que uma das formas mais bonitas de se exercer a virtude da caridade é justamente acolhendo o nosso próximo, nos acolhendo e acolhendo o nosso próximo. Mas não sempre foi esse tempo de acolhimento? Por que agora é tempo de acolhimento? Jesus não nos ensinou isso há mais de 20 séculos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Nos amar e acolher, e amar e acolher ao próximo. Jesus já não nos ensinou isso. A doutrina espírita, o advento da doutrina espírita no século XIX, primeiro com o Livro dos Espíritos e depois com as outras obras básicas, também não nos exorta a caminhar no sentido de acolhimento ao nosso próximo, desse alto amor e acolhimento ao próximo. Então, por que agora é tão urgente, né? Parece um pouco óbvio, mas só para começar a falar de acolhimento, a gente tem que comentar, né? Tem em atenção que nós estamos vivendo um momento único para a maioria dos espíritos encarnados agora no planeta. Essa pandemia que a gente está vivendo, pode ser que a gente tenha vivido algo parecido em outras vidas, mas nessa vida, a maioria de nós não teve uma experiência parecida. A gente está vivendo isso pela primeira vez. E estamos numa crise, porque o ser humano, a gente pode falar que todos nós estamos sendo afetados em maior ou menor grau por essa situação. Pode ser que exista uma tribo, uma civilização afastada num lugar longínquo da Terra, que não tenha tido contato com o vírus e nem saiba o que está acontecendo. Mas a maioria de nós está sendo afetada
por essa pandemia. E aí eu fiz uma pesquisa rápida no Google, só digitei pandemia, depressão, ansiedade. Só fiz uma pesquisa rápida sobre esses dois transtornos. E aí apareceram vários estudos e eu tentei compilar aqui pontos em comum. O que todos eles concluíram? Que houve um aumento considerável nos casos de depressão e ansiedade. Alguns estudos falam de números como 40% de aumento, outros até 50% no grupo estudado. E aumento dos casos e agravamento daqueles casos que já existiam. Aí eu também tentei compilar ali, né, causas em comum que esses estudos apontavam. Então temos a renda diminuída das famílias ou simplesmente famílias que perderam a renda. E aí o medo de não conseguir arcar com as despesas da família, no caso do provedor, isso gera incertezas e angústia. No caso do confinamento, o confinamento também, para quem vive sozinho, gerou uma solidão muito grande. E para quem ficou confinado com a família, gerou uma série de atritos, de estresse, porque imagina, pessoas que só conviviam poucas horas por dia, de repente ficarem confinadas, muitas vezes em ambientes pequenos, durante o dia inteiro. Inclusive, houve um aumento considerável também nos casos de violência doméstica. Também a preocupação com os membros da família mais frágeis, como os idosos, as pessoas com comorbidade. O medo de contrair a doença e ter que arcar com as incertezas dos sintomas. Porque cada pessoa apresenta sintomas diferentes. Como que eu vou apresentar o sintoma? Vai ter sequelas? É tudo muito novo. Então isso também gerou uma angústia. E o luto. Porque acho que a maioria de nós também, se não viveu o luto, se não perdeu um parente, um ente querido, um amigo, conhece alguém que tenha vivido esse luto. Ou seja, isso tudo gerou uma carga emocional muito forte que impactou principalmente as pessoas mais fragilizadas. Mas todos nós fomos impactados. A gente pode dizer que o ser humano está fragilizado. E por isso que agora é chegado o tempo de acolher. Agora se faz tão urgente esse acolhimento. A gente não pode mais adiar esse autocuidado, esse autoacolhimento e esse acolhimento ao próximo. Essa ação de caminhar até o próximo e acolhê-lo. A gente precisa começar agora. É mais do que urgente. Aí vem outra pergunta. Como que a gente pode, nós que temos conhecimento à doutrina, aos ensinamentos do cristianismo, da doutrina espírita, ou se não temos conhecimento em maior ou menor grau, ou se não temos acesso, podemos acessar esse conhecimento, como é que a gente pode usar tudo isso para acolher mais e melhor o nosso próximo e nos acolher também? O que a doutrina espírita, que é o cristianismo Rede Vivo, o que ela nos traz de conhecimento nesse aspecto? A doutrina espírita ela é muito rica em ensinamentos. Tanto os livros da obra básica, as obras básicas, quanto os outros livros reconhecidos na doutrina. A gente tem acesso a um conhecimento muito rico e profundo. Então eu separei, como o tempo é curto, eu separei apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Separei só um capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. E nesse capítulo, que é muito rico, como todo o Evangelho, eu separei apenas um item, o item 4, porque é bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. Então o título desse item é Os Infortúnios Ocultos.
que os espíritos falam nesse item? Bem, eles dizem que quando acontece uma grande tragédia, seja um desastre natural ou uma guerra, uma grande tragédia, todos nós ficamos comovidos. A maioria de nós é tocado de alguma forma e a gente faz esse movimento, a gente faz oração, a gente se junta em orações pelas vítimas, a gente doa roupa, alimentos, dinheiro. A gente até procura consolar as vítimas, vai, né, fazer um trabalho voluntário. A gente é tocado, mas eles chamam a atenção para esses infortúnios ocultos, essas pequenas ou grandes tragédias que acontecem à nossa volta e são ocultas. A gente não percebe justamente porque estão ocultos aos nossos olhos. São pessoas que estão sofrendo próximas a nós, colegas de trabalho, pessoas da família, às vezes pessoas da família que convivem com a gente na mesma casa, que estão passando por dramas grandes ou pequenos, mas que não reclamam, que sofrem calados, que se fecham e a gente não percebe. E esse item, os espíritos dizem que a verdadeira caridade, ela vai atrás, ela vai procurar esses infortúnios ocultos. Ela não espera que a pessoa necessitada venha pedir assistência. A gente procura. Mas para procurar a gente tem que ver. E para enxergar nós temos que estar despertos. Nós temos que ter olhos de ver. Isso vai ser falado um pouco mais na frente. Enfim, e além desse conselho que os espíritos falam logo no início, eles ainda contam uma história. Eu vou falar aqui só um pedaço dessa história que vem recheada também de ensinamentos sobre como exercer essa caridade. Eles contam a história de uma senhora caridosa que é de alta sociedade e ela vai fazer caridade, vai visitar uma família muito pobre, que a mãe está ali com os filhos pequenos e ela não tem como arcar com as despesas dessas crianças porque o marido está hospitalizado. Então, o que essa senhora faz? Ela vai vestida de forma cuidada, mas sem luxo, para não humilhar, para não chocar com a pobreza dessa família, com as necessidades que eles têm. E ela leva primeiro os bens materiais, ela vai fazer primeiro a caridade material. Então ela leva alimentos, ela leva roupas e ela se certifica que essas crianças e essa senhora, eles não vão passar nem fome nem frio, vão ficar agasalhados. Mas aí depois ela continua na caridade e ela vai acolher essa família. Ela envolve essa família com palavras consoladoras, com palavras de esperança, e faz isso de forma suave, de forma doce, de forma com que eles não se sintam humilhados em receber a caridade, porque eles não são pedintes profissionais, eles estão ali realmente porque estão precisando, e ela vai ajudar, tenta fazer tudo de forma bem suave para que eles não se sintam humilhados, não atinge a suscetibilidade daquelas pessoas. E aí depois ela continua e vai para o hospital onde esse pai de família está internado, e aí ela já não leva a caridade material, ela não leva bens materiais, ela vai fazer a caridade pela palavra. Ela vai consolar esse homem que está ali, vai consolá-lo e deixá-lo tranquilo, porque ela garante para ele que a família dele, os filhos e a esposa não vão passar fome nem frio enquanto ele estiver hospitalizado. Imagina, a pessoa que está ali doente, internada, se recuperando, se ela sabe que a família está sendo bem cuidada, provavelmente ela vai se recuperar até mais rápido. Então ela faz essa caridade de tranquilizar esse pai de família. E continua na caravana de caridade e sai ajudando várias pessoas. Aí mais um ponto que os espíritos chamam a atenção. Quando ela vai ajudar,
ela não impõe a crença dela para ninguém. Ela não pergunta para os assistidos em que eles acreditam, qual é a religião deles, qual é a crença deles. E ela também eles não sabem o nome dela, nem onde ela mora, não sabem qual a religião dela. E mais na frente os espíritos fazem essa pergunta: ela é espírita? E eles mesmos respondem: não importa, que importa, né? Com uma exclamação, que importa se ela é espírita ou não? O que importa é o proceder dela, é a forma como ela auxilia essas pessoas, independente da religião, da crença. Ela enxerga todos como irmãos. E aí ela ajuda de irmão para irmão. Só que a gente não deve, claro, fazer a caridade pensando em receber a gratidão da pessoa que a gente ajudou. Mas, muitas vezes, é um efeito colateral da caridade. Eles chamam a atenção de que, à noite, sobe aos céus uma sinfonia de bênçãos, pedindo ao Criador, né, que abençoe essa senhora. E quem é que ora por ela? Os católicos, os protestantes, os judeus, os ateus, todos os que ela ajudaram, eles também não sabem qual é a religião dela e não importa. Mas eles pedem a Deus por ela, né? Eles usam essa expressão, uma sinfonia de bênçãos endereçada ao Criador em prol dessa senhora. Então a gente pode ver que só no pedaço dessa história, olha quantos pontos, né? Como que os espíritos nos chamam a atenção, como que deve ser exercida essa caridade. Sem ostentação, de forma delicada, temos que levar palavras consoladoras sem ofender, sem humilhar quem recebe, de forma que a gente não humilhe essa pessoa que está sendo auxiliada, sem impor a nossa fé, sem impor as nossas crenças ou questionar a crença do próximo, entendendo que todos somos irmãos. Então, continuando, também no item 6, os espíritos questionam se é preciso ter dinheiro para ajudar ao próximo. E eles respondem que não, que se você quiser, todo aquele que quer realmente ajudar, procura e encontra uma forma de ajudar. Não tem quem, em plenas faculdades, não consiga auxiliar de alguma forma. Ou com dinheiro pouco que tem, mas se não tem dinheiro, tem tempo. Se tem pouco tempo, auxilia com pouco tempo. Se sabe fazer algum trabalho útil, faça um trabalho útil em prol do seu próximo. A gente sempre pode ajudar, não precisa dar desculpa de que não tem dinheiro. Enfim, só nesse pequeno trecho a gente vê como a gente pode ajudar de várias formas e como a gente deve ajudar. Mas na prática, no nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue acolher ao nosso próximo como a gente deveria. Não consegue praticar esse acolhimento nem com a gente mesmo, né? E por que isso acontece? Como que a gente pode começar a desenvolver essa virtude, a praticar a virtude do acolhimento, ou se a gente já pratica, praticar de forma melhor, mais e melhor. Como é que a gente pode colocar isso em prática? Como começar a aprimorar? Então isso nos leva a uma página do Emmanuel no livro Vinha de Luz. É o capítulo 110, que ele intitulado Caridade Essencial. E aí, nesse capítulo, o Emmanuel fala que ele define a caridade essencial, ele exorta, ele fala que a gente tem que fazer a caridade material, a importância da caridade material, mas ele fala dessa caridade essencial. E qual é essa caridade essencial? É a caridade de pensar, falar, agir, segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. Viver em Cristo para que Ele viva em nós. Como que a gente pode, então, pensar, falar e agir segundo Cristo? Qual a condição para que a gente faça isso?
a gente tem que se edificar. Então, resumindo, o que é a caridade essencial? É quando a gente cuida da gente, quando a gente se edifica. Primeiro a gente tem que se edificar, para que essa caridade seja feita com amor. O acolhimento ao próximo tem que ser feito com amor e não de forma mecânica. O Emmanuel fala nessa página que não adianta praticar essa caridade só de forma externa, de forma mecânica, quase como por uma obrigação. Eu diria até como um mercantilismo com Deus. No caso dos espíritas, olha, eu vou ajudar o meu próximo e em troca eu vou passar por pouco tempo no umbral, eu não vou para o umbral, eu vou para o nosso lar ou para qualquer outra colônia espiritual top. Então, às vezes a gente faz a caridade dessa forma, como se fosse uma obrigação. Por ali não passa amor. E aí o Emmanuel nos chama a atenção que quando a gente faz esse tipo de caridade dessa forma, se a pessoa pratica essa caridade de forma mecânica, não adianta, ela vai praticar, fazer muita coisa, ajudar muito, doar muita sopa, fazer atendimento fraterno, doar dinheiro, não importa, mas se ela faz de forma mecânica, olha o que ele chama a atenção. Nos supremos testemunhos da fé, essa pessoa vai estar vazia e desolada na condição de mendigo de luz. Olha isso, na condição de mendigo de luz. Uma pessoa que faz muita caridade, mas se ela não coloca amor, na hora do sofrimento, ela vai se desequilibrar. Então tem uma palestra do Haroldo, que eu recomendo, muito boa, que ele trata só dessa página do Emmanuel. Então nessa palestra o Haroldo, para exemplificar esse caso, ele conta a história do Pedro Neves, que está narrada no livro Sexo e Destino, do André Luiz, daquela série No Mundo Espiritual, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E o Pedro Neves, essa história, né? O Pedro Neves, ele é um homem muito sério, tem muita consciência dos seus deveres, e ele está no mundo espiritual há 20 anos fazendo como se fosse um atendimento fraterno. Ele atende os espíritos recém-desencarnados, que estão angustiados, que estão com algum problema. E ele faz esse atendimento, ele consola. Só que o Pedro Neves, ele faz isso, ele é um homem muito sério, muito fechado. Ele pratica esse acolhimento fraterno quase como uma obrigação, como um dever. Como ele é muito sério, ele acha que ele tem o dever de fazer aquilo. Então ele faz essa caridade mais por dever do que por amor. E aí chega um momento em que ele passa por uma provação, um desafio existencial, que é com relação à filha dele. A filha dele está encarnada, ela está com uma doença terminal, está quase desencarnando, está sofrendo muito. E o que desequilibra o Pedro Neves é o comportamento do genro. O genro, ele deixa a filha estar em casa, acamada, né, quase desencarnando, e ele aproveita disso para levar a amante dele para dentro dessa casa. E além disso, revolta o Pedro Neves. E além disso, ele ainda frequenta, além da amante, ele ainda frequenta casas de prostituição. E o Pedro Neves fica muito, muito chateado com esse comportamento do genro, enquanto a filha está sofrendo. O André Luiz, para ajudar, dá uma dica, assim, uma sugestão. Vamos formar uma equipe e ajudar, né, nessa situação. E quando eles vêm à Terra, o chefe ali, o mentor da equipe, acha melhor atender primeiro o genro e, consequentemente, vai ajudar a filha. Só que eles vão encontrar o genro nessa boate, nessa casa de prostituição, cercado de mulheres, bebendo. E aí
Quando Pedro Neves chega com a equipe e vê o genro naquela situação, bebendo com várias mulheres, enquanto a filha está quase desencarnando em casa, sofrendo com uma doença grave, ele perde completamente o equilíbrio. E ele, que é um espírito que está há 20 anos no plano espiritual, fazendo atendimento fraterno, naquele momento, ele não consegue usar, ele não consegue trazer para ele os conselhos que ele dava para os espíritos que ele atendia. Ele perde completamente o equilíbrio e parte para cima do genro e começa a tentar dar socos no genro, que sente um impacto magnético, né? E ele fica ali naquela violência e ele precisa ser amparado por um espírito de luz, um espírito feminino, que é uma mentora. Ela é uma mentora daquela casa de prostituição. Ou seja, para a gente ver que não importa o quão desviado do caminho a pessoa esteja, mas aquelas pessoas que estavam desviadas do caminho do bem, Deus nunca deixa ninguém sem amparo. Aquela casa ali de prostituição, de jogatina, de bebidas, uma casa de vícios, tinha um espírito de luz que amparava aquelas pessoas. E esse espírito que se levanta, vem até o Pedro Neves e vai falar com ele. E quando ele vê aquele espírito de luz chegando perto, ele cai em si e começa a chorar, cai em prantos. E é essa mulher, esse espírito feminino, que vai acolhê-lo. E a história continua, mas esse pedaço é só para mostrar o que aconteceu, porque o Pedro Neves ele não tinha feito essa autoedificação. O que aconteceu com ele porque ele fazia essa caridade de forma mecânica, como obrigação, como dever, não por amor. Então ele não estava edificado. Na verdade, ele não pensava, falava e agia segundo os ensinamentos do Cristo. O Cristo não vivia nele, porque se vivesse, ele não ia ter essa reação com o genro. Então esse caso é só para ilustrar o que acontece quando a gente não se edifica. E como que a gente pode começar então essa edificação interior? Nessa palestra o Haroldo ele chama atenção para a higiene mental. Como que a gente gasta muito tempo do nosso dia para cuidar do nosso corpo, higiene do nosso corpo físico. Higiene, em alguns casos, até embelezamento. A gente gasta, se for mulher, no caso, maquiagem, cabelo, e toma banho, escova os dentes. A gente gasta, às vezes, até um tempo considerável cuidando do nosso corpo físico. E o nosso espírito, como é que fica? A gente separa um tempo para fazer essa higiene do nosso espírito? Durante o dia, a gente vai sendo bombardeado por notícias ruins e conversas ruins, maledicência, e tem contato com pessoas desequilibradas, e aquilo acaba afetando, né, o nosso estado de espírito. Aquilo tudo vai poluindo a nossa mente, o nosso espírito. E se a gente não fizer essa limpeza, esses pensamentos negativos começam a cristalizar na nossa mente, a formar, a gente começa a criar, né, formas de pensamento e também começa a gerar hábitos ruins. Por exemplo, o hábito da maledicência, se a gente não faz essa higiene, o hábito de reclamar de tudo. E aí a gente começa a atrair companhias não muito boas, né, mas que vão sintonizar com a gente. Como é que a gente pode fazer para, então, higienizar a nossa mente, o nosso espírito? Tem assim, alguns conselhos que a gente encontra nos livros da doutrina espírita. O primeiro deles que eu separei aqui é ler uma página edificante seguido de uma prece. Isso é assim, é um bálsamo, porque quando a gente, por mais desesperados que nós estejamos, por mais desequilibrados, quando a gente lê uma página edificante
concentra nas palavras. Essa página, essas palavras conseguem nos trazer, colocar no prumo de novo. E aí a gente faz uma prece e consegue elevar o nosso pensamento. A leitura da página com a prece consegue fazer com que a gente escape, se eleve para um plano com uma vibração mais elevada e escape desse plano de baixa vibração. Assim a gente consegue se equilibrar. É o autoconhecimento. Aí a gente vai lá, remete ao questão 119 do Livro dos Espíritos, né? Onde conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho nos aconselha a toda noite fazer o que ele fazia, que era um balanço do dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu não devo fazer mais? Ou o que eu fiz de bom, mas eu posso melhorar? E pedir esclarecimentos, né? Pedir ajuda, pedir forças para os nossos mentores. E o Santo Agostinho afirma que se a gente tiver esse desejo sincero de se melhorar e pedir ajuda para os espíritos de luz, eles vão ajudar, com certeza. Ele afirma que eles vão ajudar. Outra coisa é a meditação, né? Outra ferramenta que a gente pode usar. Quer dizer, essas ferramentas, uma não exclui a outra. O ideal é fazermos todas. A meditação, assim, a maioria das obras da Joana de Ângeles, pelo menos as que eu já li, ela sempre bate nesse ponto da meditação, da importância da meditação para equilibrar o nosso espírito. E eu sei que para nós que somos ocidentais não é fácil meditar. Os orientais estão mais acostumados, mas eu acho que vale a pena a gente começar a trilhar esse caminho de meditar, aprender a meditar, procurar uma forma de aprender, que se não fosse tão bom, a Joana de Ângeles não iria aconselhar tantas vezes, né, a meditação. Então essa é a caridade essencial. É a caridade que nós devemos ter de cuidar de nós mesmos. Tem uma reflexão do Haroldo nessa palestra que ele fala que a atividade do bem é um banquete que o Cristo nos oferece, mas que a gente tem que comer também. A gente está ali naquele banquete, a gente serve as pessoas, mas também come. Que é isso que o Cristo quer, que a gente se edifique para poder ajudar, para poder acolher e ajudar na edificação do nosso próximo. Bem, e quais as consequências, né? Agora vamos falar assim as consequências, os efeitos colaterais desse acolhimento ao próximo, da caridade. Primeiro que a gente é abençoado pelas pessoas que são acolhidas, que a gente ajuda. Aí a gente lembra da história daquela mulher caridosa do Evangelho, que recebeu as preces dos acolhidos. Mas ainda que a pessoa que a gente ajude não tenha essa gratidão, ela não reconheça, todo mundo tem os seus mentores, os seus espíritos amigos. Os mentores dessa pessoa que a gente acolheu, eles vão reconhecer. Eles vão ficar gratos e vão interceder. Quando a gente precisar de acolhimento, eles vão interceder a nosso favor. E outra coisa é que a gente vai conquistar a simpatia dos espíritos de luz. Eles vão, dos espíritos superiores, eles vão saber que eles podem contar com a gente para auxiliar quem precisa. Então eu tenho esse livrinho aqui, está sempre comigo, Momentos de Esperança, da Joana de Ângeles, pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. É um livrinho de páginas e eu falo livrinho de forma carinhosa, porque ele é pequeno em tamanho, mas as lições assim são muito profundas. Ele traz muito conhecimento. E o capítulo 13 é intitulado Canal de Deus. Eu vou ler alguns trechos desse capítulo que são bem interessantes. Quando doas com alegria
a lei de Deus, perfeita em todas as suas manifestações, cumpre-se através de ti, pois que se exterioriza clara e ardorosa como expressão de fé e amor. A tua aura de generosidade, mais à frente, um outro trecho. A tua aura de generosidade se exterioriza e atrai todos aqueles que se encontram em carência, confiantes de que, na aspereza da luta que travam, não lhes faltará o socorro para tornarem-se completos. Ou seja, a gente a nossa aura de generosidade vai se expandir e vai atrair aquelas pessoas que precisam. E mais na frente, a Joana continua: nada melhor do que ser canal de Deus. Luta e insiste a fim de prosseguires como instrumento da divindade, atingindo o clímax quando te tornares maleável e de fácil acesso para a finalidade do amor. Olha isso, quando a gente começa a exercer esse alto amor e acolher ao próximo, nós começamos a servir de canal de Deus. A lei de Deus começa a se exteriorizar através de nós. E as bênçãos de Deus fluem através de nós. Olha, imagina a gente ser um canal de Deus. E atingindo o clímax que ela fala, quando te tornares maleável e de fácil acesso para a finalidade do amor. A gente vai começar a ser acessado facilmente pelos espíritos superiores. Quando eles precisarem de alguém para ajudar, auxiliar quem esteja precisando, eles vão conseguir acessar a gente. Lá no início da palestra eu falei que para a gente enxergar os infortúnios ocultos, a gente tinha que estar com a mente, a gente tinha que estar desperto, ter olhos para ver. E conforme a gente for exercitando a caridade, o alto amor e a caridade ao próximo, a gente vai começar a ficar mais desperto, né? Essa antena vai ficar mais poderosa. A gente vai começar a enxergar melhor esses infortúnios ocultos, saber onde procurar, como ajudar e como ajudar, né? As melhores palavras, a melhor forma de ajudar. Porque a gente vai ficar acessível à inspiração dos espíritos superiores. Bem, então, só para finalizar, a gente está numa pandemia, essa pandemia que está acontecendo agora, ela é uma fase, ela faz parte do processo de transição planetária que estamos vivendo. Ela faz parte, a Terra está passando por uma transição planetária de planetas de provas e expiações para planetas de regeneração. E a pandemia faz parte disso. Então, meus amigos, o Cristo, ele conta com cada um de nós para que a gente possa alavancar esse processo de transição. Que a gente possa realmente se empenhar em fazer essa edificação interior, se acolher e acolher o nosso próximo. E isso é como se fosse um círculo virtuoso. Quanto mais a gente acolhe, quanto mais a gente se edifica, melhor a gente acolhe. Quanto mais a gente acolhe, mais a gente exercita essa virtude, melhor ficamos, acolhemos melhor, e aí aquilo dá um ânimo, a gente começa a ter mais vontade de ajudar, e a gente ajuda mais e melhor, e vamos nos elevando. Então, que cada um de nós possa praticar o autoacolhimento, o acolhimento ao próximo, o amor ao próximo, e que a gente possa se elevar espiritualmente e carregar conosco as pessoas que estão à nossa volta, contribuindo com Jesus nesse processo de transição. Então, muito obrigada pela atenção. Muita paz a todos, que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos.
Muito obrigada.